O Lula deu uma entrevista para uma rádio gaúcha e, quando perguntado sobre a questão venezuelana, ele deu uma resposta que está causando. Eu quero ouvir com vocês aqui esse trechinho da entrevista e depois comentar algumas coisas, porque isso tem tudo a ver, inclusive, com o vídeo de ontem sobre conceitos genéricos. Vamos ouvir aqui o que foi dito. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei o grupo de amigos da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo, sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral. Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro. Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como Lula. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Bem, tem muitos aspectos aqui nessa fala dele e eu acho que a primeira a ser considerada é sobre a definição de democracia. Como diz o Lula ali, que a noção de democracia ela é relativa. Isso, de fato, se você for pensar, né, de acordo com diferentes teorias políticas sobre certos sistemas políticos, há grupos, há teorias que têm certa visão distinta do que é democracia em relação a uma visão geral do que seria esse conceito. Então, assim, você tem uma noção hoje em dia que é chamada de democracia liberal, que parte de princípios liberais, né, liberais filosóficos, por exemplo, de autores como John Locke, John Stuart Mill, outros autores que escreveram sobre esse tópico, que é um sistema político que defende a liberdade dos seus cidadãos. E aí há teorias de esquerda, inclusive, né, que dizem que isso não é suficiente, que você resguardar as liberdades não é garantia nenhuma de que haverá um jogo justo e que toda a população terá uma participação efetiva nesse jogo. Então há críticos desse modelo democrático liberal. Isso existe. Então, assim, nesse sentido, se for partir por essa lógica, a fala do Lula não é tão incorreta assim, porque realmente há visões relativas sobre o que é democracia. Porém, há uma visão geral, como eu falei, que é a visão que impera e a visão que prospera há muitos séculos, de que há alguns elementos mínimos para você poder avaliar o que é uma democracia ou não. Tem um índice que é publicado periodicamente, analisando a saúde das democracias no mundo e avaliando quais países são democráticos ou não, e aí você tem uma visão que não é uma visão, sabe, sim ou não, é democrático ou não é, mas trabalha quase num espectro. Então, assim, você tem democracias plenas, democracias falhas, regimes híbridos e regimes autoritários. Por esse índice, que é o mais adotado pela imprensa, que é o mais adotado para poder, sabe, avaliar esses atributos desses sistemas ou desses regimes, a Venezuela não se enquadraria como uma democracia. Pelo contrário, nem sequer como um regime híbrido. Hoje em dia, a Venezuela ela é classificada como um sistema autoritário, abaixo, inclusive, de Cuba, por exemplo. Então, eu quero pegar esse índice aqui para ler a definição deles de democracia, o que eles entendem, até para a gente poder debater aqui e ver se vocês concordam com isso também, para a gente poder entender o que é uma democracia e quais são os critérios adotados para poder avaliar nesse espectro e localizar os países nesse quadro. Eu estou com o relatório aqui e a gente vai ler um trechinho dele. É um apêndice intitulado Definindo e Medindo Democracia,
Daí começa aqui o texto, né? Não há um consenso sobre como medir democracia. Definições de democracia são contestadas e há um debate acalorado sobre o assunto. A questão não é apenas de interesse acadêmico. Por exemplo, embora a promoção da democracia seja um item que está no topo das prioridades de política externa dos Estados Unidos, não há um consenso no governo americano sobre o que constitui uma democracia. Um observador disse o seguinte: a única superpotência global está promovendo de maneira retórica e militar um sistema político que continua indefinido e está pondo em risco a sua credibilidade e o seu tesouro, né, a sua grana, nessa busca. Embora os termos liberdade e democracia sejam usados frequentemente de maneira intercambiável, os dois não são sinônimos. Democracia pode ser visto como um conjunto de práticas e princípios que institucionalizam e, assim como fim último, protegem a liberdade. Mesmo sem consenso em relação a definições precisas tenham se demonstrado difíceis de ser obtidos, a maioria dos observadores hoje concordam que, pelo menos, há traços fundamentais de uma democracia que incluem um governo com base na regra da maioria, na lei da maioria, e o consentimento dos governados. A existência de eleições livres e justas, a proteção de direitos de minorias, o respeito a direitos humanos básicos. Democracia pressupõe igualdade diante da lei, o devido processo legal e pluralismo político. A questão suscitada é se a referência a esses aspectos básicos são suficientes para um conceito satisfatório de democracia. Como debatido abaixo, há uma questão do quanto essa definição deve ser ampliada. E aí eles apresentam aqui várias propostas, né, inclusive de diferentes referências sobre quais seriam os critérios mínimos, né, quais seriam os critérios essenciais para poder se definir uma democracia. Daí eles citam aqui a Freedom House, que é uma ONG que trabalha com a questão da democracia pelo mundo, e aí eles mostram aqui alguns itens que eles adotam como se fossem esses requisitos, né? Então, por exemplo, aqui, numa democracia eleitoral, um sistema competitivo pluripartidário, sistema político, né? Voto adulto universal, eleições realizadas com frequência, conduzidas com base em voto secreto, segurança razoável de voto e ausência de fraude eleitoral massiva. E, por fim, aqui o quarto item, o acesso público significativo de partidos políticos grandes ao eleitorado através da mídia e através de campanha política amplamente aberta. Então, assim, há alguns elementos mínimos aqui, de poder indagar se eles são suficientes ou não para poder designar o que é uma democracia, mas, como eu falei aqui, atualmente, nesses índices e em vários outros sites que analisam a democracia pelo mundo, a Venezuela não é considerada como regime democrático. Eu vou deixar para vocês aqui o link para que vocês possam conferir esse índice, avaliar os critérios utilizados. Tem uma listagem enorme aqui de critérios que eles adotam aqui para avaliar a abertura política, a liberdade civil, direitos civis, como esses países se encaixam, e também há um relatório do Freedom House sobre a Venezuela e várias infrações relacionadas a direitos civis, a direitos políticos, a perseguição de grupos de oposição. Há problemas na eleição, de fato, né? Porque, como diz ali o jornalista que perguntou ao Lula, o fato de haver eleições por si próprio não quer dizer nada, né? Havia eleições na União Soviética, por exemplo, havia eleições no Iraque do Saddam Hussein. Então, assim, ter voto, ter gente indo para as urnas não quer dizer muita coisa por si próprio. Como vocês viram aqui nesse apêndice desse índice, de fato há um debate muito acalorado sobre o que seria democracia, né? É um sistema político e o modelo atual representativo começa no século XVIII com os Estados Unidos. E isso vai se espalhando pelo mundo e durante um bom tempo, pelo menos após a queda do Muro de Berlim, se tornou o regime predominante até um ponto que você tem lá o Francis Fukuyama dizendo que havíamos atingido o fim da história, né? Que depois disso as democracias liberais haviam ganhado contra outros sistemas políticos e a gente tem visto um retrocesso, na verdade, né? Eu vi muita gente se perguntando, né, quem são os norte-americanos para poderem determinar o que é democracia, por exemplo, com base na ideia de que a política externa do país ela é de conquista e dominação e desestabilização entre as nações. É uma pergunta importante, eu já comentei aqui anteriormente, inclusive acho que foi na última fala do Lula sobre esse caso, né, quando recebeu com pompa a comitiva do Maduro no Brasil, que você se relacionar ou você ter uma política externa antidemocrática não é uma contradição em relação a práticas internas do país. Inclusive, naquela época eu mencionei o livro The Dictator's Handbook, dizendo o seguinte, né, justamente isso. Nações democráticas, geralmente, elas operam no exterior sem se preocupar muito com democracia por lá.
Então, assim, o fato de o Brasil se relacionar com a Venezuela, isso não é um problema por si, mas esse discurso, essa retórica do Lula de passar pano para o Maduro, por exemplo, ela é muito problemática porque manda sinais muito negativos, tanto para a América Latina quanto para a oposição política na Venezuela, quanto para pessoas que, sabe, milhões e milhões de refugiados que deixaram a Venezuela ao longo dos últimos anos e que muitos deles estão no país, estão no Brasil, né? Não há a menor dúvida de que intervenção estrangeira em outro país é um tópico complicado, até que ponto que outros países, outras nações teriam esse poder ou essa autoridade ou esse direito de, sabe, retirar um governante de outro país. A gente viu isso nos últimos anos com os Estados Unidos, né, os americanos invadindo o Iraque, invadindo o Afeganistão. Então, sim, é um tópico que é controverso, pouco defensável na minha opinião. Acho que a gente não pode pensar que seria a melhor tática você tentar retirar um outro governante que você discorda ou que você acha que seja autoritário com base na força. Isso seria um processo que deveria partir, em grande medida, de forças internas, de oposição interna, quando possível, porque nem sempre é possível também, quando você tem uma repressão muito dura, não há nem sequer espaço de mobilização popular ou da oposição para poder atingir os postos de poder, mas o fato é que é de muito mau tom ficar defendendo o regime da Venezuela atual desse modo. Há pouquíssimos elementos atualmente que nos ajudem a pensar que a Venezuela seja uma democracia mesmo que falha. Não é. Realmente ali o negócio é bem complicado. Então isso causa um tremendo desconforto, um tremendo incômodo para pessoas, né, para democratas, para pessoas que apoiaram o Lula contra o Bolsonaro com base nesse discurso para a democracia. É claro que até o momento o governo PT não fez nada para prejudicar a democracia interna no país. Então, assim, não há elementos que a gente possa pensar aqui que há algum risco próximo, né, algum risco iminente de ruptura democrática no Brasil, como havia durante o governo Bolsonaro, que era um tempo todo uma retórica que ia, sabe, sabotando as bases do sistema político. Mas causa um tremendo incômodo de fato. É uma coisa assim que muitos de nós olham com suspeição. Há uma tendência, eu certamente vou ver aqui muitos comentários, porque é o que eu tenho visto recentemente quando eu falo do Lula, certamente há uma grande base do PT, dos lulistas, que vão passar pano para isso, vão achar que é normal, vão inclusive achar que existe algum grau de democracia na Venezuela hoje, ou vão inclusive questionar esse tipo de relatório, dizendo que são, sabe, relatórios emitidos por ONGs imperialistas ou por mídia imperialista e que tem intenção de, sabe, oprimir os demais países do sul global. Mas eu acho que tem certos valores mínimos, né, direitos humanos, direitos civis, direitos políticos, que a gente não pode relativizar nesse sentido. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história toda? Como eu falei, é um tópico que causa incômodo tremendo para uma parte da esquerda que não concorda com esse tipo de relativização. Eu acho que é muito complicado a gente defender aqui diariamente democracia para ouvir esse tipo de discurso depois para um país que tem um regime que não é democrático. Uma coisa é você ter política externa com esse país, diplomacia, relações comerciais, outra coisa é ficar legitimando o que se passa ali. Então, realmente isso é bem complicado. Mas o que vocês pensam no comentário aqui embaixo? Deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro do canal, isso dá uma tremenda força para o trabalho. E só lembrando que nesse momento está disponível o livro meu com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, no qual a gente está defendendo esses valores democráticos, a liberdade de ideias, liberdade de você poder selecionar quem vai liderar um país, por exemplo, ou escolher as políticas públicas de um país. Esse livro é para crianças, para educar sobre esses conceitos políticos que, embora não sejam consensuais, há alguns elementos mínimos que a gente possa adotar aqui para poder pensar o que seria um regime mais democrático do que o outro, né? Mesmo se for relacional ou relativo, entre aspas, você comparando um país com o outro, mas certamente alguma coisa mínima a gente tem que adotar e não é apenas a eleição, não é apenas o voto. Há outros elementos que devem estar presentes para isso. Digo o que vocês pensam aqui, um forte abraço e até mais. Tchau!